Graça e paz, irmãos. Mais uma vez, meu nome é Luan. Eu sou ali da Igreja Batista de Vila Bandeirantes, que era pastor Nilo, mas agora é pastor Perseu e Rafaela, alunos do nosso pastor Afonso. Lembra, pastor, deles? Pastor Perseu Bravinho de Mendonça. Se tornou missionário, foi missionário, se tornou pastor agora. Agora ele, primeiro ministério dele, primeiro ministério lá na nossa igreja. Eu sou líder dos jovens na nossa igreja e também sou ministro de educação lá. E também sou professor de história, por acaso. Amém? Vocês conseguem botar o slide para a gente passar? Hoje vai ser um pouquinho diferente. Até conversei com o Vitor. Vitor, se eu for fazer uma pregação expositiva, falando sobre arte, eu não consigo alcançar os jovens. Então preciso que seja uma coisa mais um pouco dinâmica, para alcançar os jovens. Porque não só os jovens, os adolescentes também. Então eu combinei com ele, falei, não, irmão, deixa Deus te usar. Eu falei, então tá bom. Aí preparei toda uma aula hoje para a gente falar sobre os jovens que estão na arte, que está aí na tela aí de vocês. Então, acompanhe o que vai passando aqui na tela, que vai ser muito importante. E creio que no final vocês vão ter um conteúdo muito importante para refletir sobre o que a arte representa na vida de um jovem, de um adolescente. E os pais também, muito importante para os pais hoje, ficarem ligados o que os filhos estão vendo, assistindo, os adolescentes, as crianças, os jovens. Então a gente pode ir falando passando, né, porque a gente está sem o passador de slide, mas a gente vai dando um jeito. Deixa eu só abrir meus slides aqui também. Mas se quiser, já pode ir passando. A gente para a nossa introdução. Ali também esqueci de falar, né? Mas é importante, minha esposa está ali, né? A irmã Liliane. Sou casado, vou fazer 14 anos de casado com ela esse ano. Isso aí. Vamos lá, introdução. Antes de a gente falar sobre o tema proposto, e o tema é arte, então a gente tem que fazer a pergunta: o que é arte? Afinal de contas. Tentar explicar o que é arte de forma definitiva é muito difícil, porque é uma coisa muito conceitual. Mas a gente consegue pelo menos ter uma visão geral do que seria a arte. E aí na tela está escrito, o que é arte? A arte do latim, esse ars aí, que significa técnica ou habilidade, geralmente é entendida como a atividade humana ligada a manifestações de ordem estética ou comunicativa, realizada a partir da percepção das emoções e das ideias, com o objetivo de estimular essas instâncias da consciência e dando um significado único e diferente para cada obra. Complicado, né? Mas é isso mesmo, porque não tem como a gente definir com palavras o que realmente é arte. A gente consegue dizer de forma um pouco didática o que seria arte. Aí tem uma frase de Leonardo da Vinci que consegue resumir muito bem o que poderia ser arte. A lei suprema da arte é a representação do belo. Mas professor Luan, o que é belo? Belo é tudo que é bom. E tudo que é bom é verdadeiro. E tudo que é verdadeiro vem de Deus. Então o belo necessariamente tem que ligar a Deus. Se o belo não levar a Deus, não pode ser belo. Deus é a pura beleza que existe no mundo. Nós vamos ver isso agora, pode passar. E o que a Bíblia fala sobre a arte? O que é a arte para Deus? Obrigado, meu irmão. O que é a arte para Deus? A Bíblia não menciona esses termos, né? Arte ou artista. Em algumas traduções, ela vai citar artesão. Nós vamos ler um versículo sobre isso. Mas ela não cita de forma explícita a palavra arte ou artista, porque esse conceito é posterior. E essa palavra é do latim, como nós acabamos de ler. E do latim vem depois, é uma língua posterior. Por isso que ela não é mencionada na Bíblia. Mas nós temos alguns sinônimos de palavras em hebraico da Bíblia que remete a algum tipo de arte ou prática artística. Por exemplo, no princípio criou Deus os céus e a terra. Esse criou aí, o verbo do hebraico é bará. E esse bará é criar alguma coisa sem auxílio de nenhum material pré-existente. Só Deus pode fazer isso. Só Deus pode criar algo do nada absoluto, do ex nihilo, do nada absoluto. Deus não precisa de uma imagem pré-estabelecida para criar outra coisa. Nós, seres humanos, precisamos. Não tem aquela frase que a gente aprende na escola, nada se cria, tudo se copia? Porque nós não temos como criar algo do nada absoluto. Só Deus pode fazer isso.
Por isso que essa palavra bará aparece em Gênesis capítulo 1, versículo 1 e outros versículos também. Pode passar. Olha outro versículo aí, mais 2 versículos. Salmos 8:3. Quando contemplo os céus, obra dos teus dedos, dedos de Deus, né? Obra dos dedos de Deus. A lua e as estrelas que ali firmaste. Salmo 19, salmo muito conhecido. Os céus declaram a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Mãos de novo, dedo. Obra de Deus vem da mão, a obra de Deus vem dos dedos dele. E essa palavra para obra de Deus com as mãos, essa palavra aí que eu não sei falar, talvez só o Vitor sabe falar mesmo, que eu não sei falar hebraico. Maché, deve ser uma coisa assim. Significa uma ação, sendo boa ou má, né? Um produto, esse produto pode ser um poema, uma arte, uma obra, trabalho, coisa feita, utensílio forjado, um design. Também pode ser traduzido como trabalho de Deus. Porque nós temos uma concepção de uma imagem, que quando a gente pensa em Deus criador, a gente pensa que Deus inventou alguma coisa. A gente vem lá, se Deus criou, então Deus inventou. Mas Deus não inventou nada. Deus fez uma obra. É diferente. A gente tem logo aquela concepção, Deus criou, criar vem de inventar. Não, nós inventamos coisas porque nós pegamos uma coisa que já existe. Deus não pegou um material pré-existente. Não, Ele fez do nada. Então Deus realmente, com a obra das suas mãos, Ele formou o que nós temos hoje, que é o mundo. Deus fez arte. Deus é o grande artista. Ele é esse arquiteto do universo. Pode passar. Mais alguns versículos. E esse é o versículo que mais vai assim, ser específico quanto à arte na Bíblia. Êxodo 35, na construção do tabernáculo lá no deserto. A todos esses deu capacidade para realizar todo tipo de obra como artesãos, olha, projetistas, bordadores de linho fino, de fios de tecido azul, roxo e vermelho, e como tecelões. Eram capazes de projetar e executar qualquer trabalho artesanal. Essa é a passagem, Êxodo 35, que mais se aproxima de algum trabalho artístico na Bíblia. Quando você pensa em tabernáculo, você vê todo um trabalho artístico. Tem os desenhos dos querubins que tem que ser feito, tem todo o trabalho artístico, as molduras que tem que ser feito na arca, o cobre ou o ouro que tem que envolver as coisas, tem todo um trabalho artístico. Então Deus deu dons artísticos para homens fazerem e construir o tabernáculo. Então, arte é uma coisa que vem de Deus. Não tem como entrar nisso aqui agora, mas se você estudar a história da arte, você vai entender e vai perceber que toda a história da arte sempre vai comunicar alguma coisa do Evangelho. O homem, ele vai fazer uma parte boa da arte que vai comunicar o Evangelho, de alguma forma, e vai fazer outras partes que vão comunicar outras coisas que não é o Evangelho. Porque onde tem a mão do homem tem o pecado. Infelizmente. E essa palavrinha aí, ó, qualquer trabalho artesanal, que está ali, ó, essa palavra que eu não vou me atrever a falar, ela pode ser duas nuances. Primeiro, abstratamente, né, esse trabalho artesanal pode ser uma intenção ou um plano, né, ser mais prático, executivo, ou pode ser uma forma concreta, ou seja, um trabalho artesanal, realmente a pessoa fazer um trabalho artesanal, imaginativo, inventado. Deus diz, faça querubins. Né? O que é um querubim? Como é que a pessoa imagina um querubim? Já parou para pensar? Como é que é um querubim? Como é que eles imaginaram um querubim para poder construir um querubim? Olha o que o C.S. Lewis vai falar sobre essa questão do homem sendo artista. Se Deus é o Criador e Ele cria tudo do nada absoluto, logo, o homem é um subcriador, porque ele vai usar aquilo que Deus deu para ele para poder fazer a arte. Deus é como se tivesse entregado a matéria-prima para nós usarmos essa matéria-prima para poder fazer arte, construir alguma coisa. E olha o que ele vai dizer. C.S. Lewis vai dizer, somos pessoas feitas para sermos como o Deus pessoal, que nos fez e fez tudo ao redor de nós. Ele é Deus pessoal que criou tudo ao nosso redor. Ele nos desenhou para exercermos um papel de dominação sobre sua criação. Nós não somos criadores como Deus, mas subcriadores, porque nós precisamos de alguma coisa pré-existente para poder fazer alguma arte. Deus não. Nós criamos utilizando elementos que Ele nos prevê. Quando alguém vai fazer um quadro de uma paisagem lindíssima, Deus
inventou a paisagem. Deus inventou a estética da natureza. Deus é um artista. O homem olha para aquela arte, identifica que é belo, vou fazer igual, vou passar isso para um quadro. Mas o homem primeiro tem que ter uma imaginação pré-concebida do que é a natureza, para ele poder pintar um quadro de uma paisagem. Nossa dominação sobre a terra significa que somos jardineiros e utilizamos os recursos. Olha, somos jardineiros, temos que cuidar com o que Deus fez. E quais são esses recursos que Deus nos ofertou, nos entregou? Cores, palavras, formas, texturas, som, cerâmica, pedra e imaginação. Com tudo isso você pode criar muitas coisas, porque Deus nos deu isso. Para a criação das obras de arte que compõem esse período da obra de arte de Deus, que chamamos de história da humanidade. Deus está, através da história da humanidade, escrevendo uma grande obra de arte chamada redenção. A obra de arte de Deus se chama redenção. Vocês já ouviram falar sobre as 7 artes? Um artista italiano, intelectual, chamado Ricciotto Canudo, deve ser isso. Tem algum italiano aqui que pode me ajudar? Algum descendente de italiano, não sei. Então, ele escreveu o Manifesto das Artes, porque ele queria deixar de forma mais didática o que seriam as grandes 7 artes clássicas que existem na humanidade. Quais seriam essas grandes 7 artes que a humanidade trouxe? São essas aí, pode passar. Qual que é a primeira grande arte? É a arte da música. A música, ela tem uma lógica que quando você estuda ela, só pode ter vindo de alguém divino. Porque é matemática pura. Primeira grande arte, a música. Nós temos a orquestra. Eu sempre falo isso quando vou falar sobre música com os alunos ou na igreja, que música hoje é uma coisa muito acessível, né? Tem um celular, você tem música. Eu perguntei como é que as pessoas, pergunto sempre para os adolescentes, né, como é que pessoas do século XVI, XVII, XVIII ouviam música? Não tem celular, não tem rádio. Rádio veio na década de 20. Como pode eles ouviam música? Aí eu falei para eles, a maioria não ouvia. Quando tinha oportunidade de ouvir, é quando uma orquestra vinha, era caro demais. Com o passar do tempo, as pessoas tiveram que, elas mesmas, aprender algum instrumento musical para ter condições de ouvir alguma coisa. Por isso que na maioria das casas na Europa sempre tinha um piano com partitura. Por quê? A única forma da pessoa conseguir ouvir música é ela mesma tocando alguma música. Música era uma coisa muito rara. Não era qualquer um que tinha acesso à música. Então era uma coisa assim, realmente era um evento você ouvir uma orquestra. Hoje a gente tem assim, né? Muitas oportunidades de ouvir uma orquestra a gente não vai ouvir, né? Parece que quanto mais a gente tem oportunidade, a gente vai perdendo valor, né? Mas qual que seria a segunda arte? Pode passar. É a dança. Isso segundo esse filósofo intelectual italiano. É a dança. Aí temos a representativa do balé. Qual que é a terceira arte? É a arte da pintura. Aí nós temos a Dieta de Worms, onde Lutero teve que defender todos os seus escritos, ali na frente dos arcebispos. Aí a pintura desse quadro, registrando um período histórico, uma fonte histórica através de um quadro. Pode passar. Qual que seria a quarta? É a escultura. Aí, quem sabe que escultura é essa? Levanta a mão. Essa é Pietà de Michelangelo. Pietà. Assim, né? Se você pegar essa foto em alto, Michelangelo escreveu, ele esculpiu vários personagens. Tem o Moisés também que ele esculpiu, que é... Você olha assim e você fala, como é que a pessoa consegue esculpir uma coisa dessa? Ele consegue fazer as expressões dos músculos no mármore. Aí você se pergunta, como é que ele conseguiu fazer isso? Consegue fazer essa expressão tão perfeita de obra de arte? Isso aí é chamado de o período renascentista, né? Que eles tentam voltar novamente para o realismo, né? Dos romanos e dos gregos. E como é que ele consegue fazer aquela túnica de Maria? Porque essa aí é a imagem de Maria segurando Jesus depois que ele desce da cruz, né? Que te retira ele da cruz. Como? Porque a maioria desses artistas fazia dissecação de cadáveres, né? Então ele estudava o corpo humano, então ele sabia como funcionava o corpo humano, conseguia reproduzir isso aí em mármore e ficava essa joia. Aí eu te pergunto,
Em pleno século XXI, quem é o artista que você conhece que faz uma obra como Pietà de Michelangelo? Não tem. Eu não conheço, pelo menos. Eu não conheço. Qual que seria a quinta arte? Pode passar. É a arquitetura. É a quinta arte. Essa aí é a capela lá de Genebra, onde Calvino foi pastor. João Calvino, onde ele pregava aí. A sexta arte é qual? É a arte da literatura. Eu não coloquei a Bíblia como representação da literatura, porque a Bíblia é muito mais que literatura. Por mais que, de uma forma técnica, ela é uma literatura, eu não quis colocar porque a Bíblia é a palavra de Deus, ela não é só uma literatura. Então, assim, de forma muito aleatória, eu não tive intenção de botar nenhum livro do Tolkien ali, foi muito aleatório, em ordem cronológica certinho, assim, o Hobbit, Sociedade do Anel, foi... Eu não tive intenção, mas botei. Então a sexta arte seria a literatura. E a sétima arte? A sétima arte e a última é o cinema. Isso aí, ó, é o cinema. Parece que a gente viu as 7 artes de forma cronológica. Música, até chegar na arte do cinema, que é a sétima arte. E é exatamente sobre essa arte que nós vamos falar hoje, a arte do cinema. O que é a sétima arte? Vamos estudar um pouquinho sobre o que seria essa sétima arte, a arte do cinema. O cinema está entre as mais imersivas das 7 artes. Pensa, o cinema consegue juntar todas as outras artes. Ela consegue representar dança, música, consegue apresentar arquitetura, uma escultura, literatura. Ou seja, um filme consegue pegar um livro e fazer do livro uma adaptação cinematográfica. Ela é uma arte bem expressiva, o cinema. Ela consegue, em 1 hora, 1h30 de filme, trazer em nós emoções, talvez que demoraria muito tempo nós termos. Raiva, ansiedade, apressão, felicidade. Todos esses sentimentos a gente consegue ter em um filme. Ficar perplexo com alguma coisa, pensativo, tudo isso em um filme. Possui a mesma essência da literatura, mas de forma mais vívida, concreta. Permite, além de incorporar a música com todas as suas qualidades, a contemplação de imagens verdadeiramente pictóricas, como em quadros em movimento. Uma coisa que você não poderia ver na vida real, você consegue representar isso num filme. O cinema ainda possibilita um melhor conhecimento de várias áreas do saber, em conjunto com suas outras vantagens, cuja grande imersão auxilia a fixação do conteúdo de diversas ciências, como filosofia, história, geografia. O cinema consegue juntar esses saberes, inclusive, em um filme. E qual que é a arte que o jovem moderno mais tem acesso hoje em dia? É a arte do cinema. Tá aí, ó, o tanto de streams e cinemas que os jovens e adolescentes têm. E é só sair um filme novo que eles já correm para os pais pedindo, eu quero ver. Os adolescentes já marcam com os outros, vamos ver esse filme. Viu a série nova que saiu? Eles ficam conversando sobre isso o tempo todo. E os adultos também, né? Claro. Mas os jovens que mais fazem isso. Vai na escola, vão conversar sobre série, vão conversar sobre o que viu. É a arte que mais chega e influencia os jovens hoje em dia. E é exatamente por causa disso que nós vamos falar sobre ela hoje. A sétima arte. E para já encaminhando sobre o nosso assunto realmente proposto, nós temos que ter 2 versículos em mente. Esses 2 versículos aí, ó, que são os mesmos, mas falam algumas palavrinhas que mudam no final. 1 Coríntios 6,12. Tudo me é permitido. Tudo é permitido. Ninguém te pode proibir fazer nada. Por que uma pessoa comete um crime? Porque ninguém proibiu ela de cometer o crime, mesmo que o crime seja errado. Para ela, é permitido. Mas ela vai ter as consequências do crime dela. Porque na lei você não poderia ter feito. A lei te proíbe, mas a lei não consegue te parar. Mas você mesmo assim faz. Então tudo é permitido. Não há nada que a gente possa dizer que não é permitido. Mas Paulo continua dizendo, mas nem tudo convém. Tudo é permitido, mas eu não deixarei que nada me domine. Como é que isso vai encaixar no cinema? Nós vamos ver isso daqui a pouco. E Paulo vai repetir esse verso no capítulo 10, versículo 23. Tudo é permitido, mas nem tudo convém. Tudo é permitido, mas nem tudo edifica.
Tudo que nós formos ver no cinema edifica, todas as músicas edificam, todas as artes de alguma forma vai edificar. Será que é assim que funciona? Por isso nós vamos agora entrar em alguns aspectos do cinema moderno que nós precisamos entender, a qual faz com que o cinema, muitas vezes, e infelizmente, não é uma grande opção para os jovens hoje em dia. E os jovens precisam estar vacinados dessas questões, para que ele possa escolher bem o que ele vai assistir, e não ser influenciado por aquilo que ele assiste. E poder identificar as armadilhas que estão ali, dentro dos filmes, das séries, do cinema de forma geral. Nós vamos começar falando sobre a cultura pop e o pós-modernismo. Nós não conseguiríamos falar sobre pós-modernismo do jeito que tem que falar, porque é um assunto muito abrangente, mas, em suma, o que é o pós-modernismo? É um movimento, não é um movimento, é uma filosofia que molda uma cultura. Filosofia. É uma cosmovisão, é uma maneira de enxergar o mundo, pela qual você vai ter ações no mundo, de acordo com aquela cosmovisão. É uma cosmovisão. Pós-modernismo é um tipo de cosmovisão. E quais são as principais características do pós-modernismo? Que também é chamado de pós-verdade. Por quê? Pós-modernismo é pós-verdade porque na era pós-moderna, que vai começar ali com a queda do Muro de Berlim, não existe mais verdade absoluta. A verdade ela é relativa. Ou seja, tem aquela frase que a gente sempre ouve, essa é a sua verdade, essa é a sua opinião. A minha opinião é diferente sobre isso. Isso é uma frase pós-moderna. Por quê? Porque já não existe mais uma verdade objetiva. Existe a verdade de cada um. Isso é perigoso. Porque nós aqui temos uma verdade como cristão. Será que nós, como cristãos, podemos ter uma outra verdade diferente do que está lá fora e mesmo assim recebê-las em nossa vida? Como é que fica isso? E a cultura pós-moderna, ela exatamente tem essas características. Além de ser uma pós-verdade relativista, ela tem ausência de valores e regras. Na cultura pós-moderna, no mundo pós-moderno que nós estamos vivendo hoje, não existe mais essa valorização de tradição, de regras. É por isso que, infelizmente, muitos jovens têm saído da igreja. Não têm visto na igreja, na comunidade, um ambiente relevante para eles. Por quê? Porque para muitos jovens, infelizmente, regras são algo ruim. Não pode haver regras. Regras é algo que atrasa a vida. Regras é coisa de cristão, antiquado, antigo. E nós precisamos avançar, nós precisamos nos atualizar. É o que os jovens estão fazendo hoje em dia, infelizmente. É uma cultura de individualismo. Você percebe que os jovens estão ficando cada vez mais individualistas. Não tem mais, eles não se socializam mais, infelizmente. Estou falando dos jovens de forma geral. Pluralidade de ideias. Ou seja, você tem um ambiente que todo mundo pensa em coisas diferentes e precisa que seja assim na pós-modernidade. E essa pós-modernidade, além disso, é a era do consumo, onde todo mundo o tempo todo precisa comprar alguma coisa, precisa consumir. Quando a gente fala consumir, não é só consumir alguma coisa que você compra, é consumir serviços também, como streams, por exemplo. É consumismo, o tempo todo você precisa consumir uma coisa. Você está vendo uma série agora, daqui a pouco você já vai para um outro filme, daqui a pouco você ouve alguma coisa diferente, aí você vai fazer alguma coisa na rede social, o tempo todo você está consumindo alguma coisa. Isso tudo foi fundamental para a cultura pop, que nasceu lá na década de 50, década de 60, que vai ficar fortalecida ali na década de 80, por exemplo. O que é a cultura pop? Seria uma cultura popular, mas que deixou de ser algo popular no sentido de ser algo que é da massa, para ser uma coisa muito mais específica para os jovens, para a classe de jovens. Isso vai envolver muito questões de gênero musical, filmes. A cultura pop começou muito com o advento do Star Wars. Star Wars foi um boom na cultura pop na década de 70. Aquela coisa dos buckets, das pessoas, além de ver o filme, comprar os bonecos do filme, comprar os objetos que o filme... Aquilo ali, Star Wars que lançou. Então Star Wars, ele resume muito bem a cultura pós-moderna e a cultura pop. É Star Wars. Dito isso, nós precisamos ter um versículo em mente. Uma passagem em mente, 2 versículos, né? Mais necessariamente. 1 Timóteo 4, versículo 1 e 2. Isso aqui vai basilar o que nós vamos falar daqui para frente. Sobre esse tipo de cultura que o cinema está transmitindo para os jovens.
se você for estudar, ela vai estar diretamente ligado e expressa nesse versículo. Nesses dois versículos de 1 Timóteo 4, versículo 1 e 2, que diz: o Espírito diz claramente que nos últimos tempos, alguns abandonarão a fé e seguirão espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Tais ensinamentos vêm de homens hipócritas e mentirosos que têm a consciência cauterizada. Doutrinas de demônios, abandonar a fé, isso é um fato. Mas como que isso ocorre? De várias maneiras. E para o jovem, além de muitas que a gente pode citar, uma das que mais influencia os jovens a abandonarem a fé, a terem doutrinas que não são doutrinas cristãs, é o cinema. E quando eu falo cinema, sempre tem em mente que é cinema mesmo, mas também tudo que for produção cinematográfica. Pode ser filme, pode ser série, pode ser alguma coisa televisiva, tudo que está ligado a audiovisual. Pode passar. Olha essas duas frases aí. John Ronald Tolkien, escritor de Senhor dos Anéis, disse: o mal não pode criar nada de novo. Só pode corromper e arruinar o que as forças do bem inventaram e fizeram. O bem, as forças do bem, inventam uma coisa boa. Porque o bem é criativo, o belo é criativo. O mal não consegue ser criativo. O mal não consegue transmitir nada que seja bom, porque é mal. Logo, o mal faz o quê? Ele arruína aquilo que o bem fez. O mal não cria nada novo. Francis Schaeffer, grande filósofo e teólogo, ele diz que o conjunto da arte de um artista revela a sua cosmovisão, a sua maneira de enxergar o mundo. O conjunto de arte de um artista vai revelar como aquele artista enxerga o mundo. E ele quer passar a mensagem de como ele acha que o mundo tem que ser. Dito isso, nós agora vamos entrar em qual é o tipo de cosmovisão que os artistas hoje estão expressando através do cinema para os jovens. E como que eles fazem isso? Eles vão fazer isso através de uma coisa chamada parasita pós-moderno. Que frasezinha complicada. Parasita pós-moderno. Essa é uma teoria recente que um filósofo ele elaborou através de uma tese de doutorado, que ele mostrou como que a pós-modernidade se tornou um parasita que vai pegar tudo o que foi criado de bom, sugar aquilo e transformar e dar o resultado pior do que era. Olha lá, acompanha comigo. O que seria um parasita pós-moderno? Há uma percepção de que as coisas não apenas estão mudando, e sim sendo destruídas. Já teve essa percepção? Que as coisas estão sendo destruídas? Me fala aí, me fala não, né? Pensa. Alguma franquia que você adora que o cinema destruiu? Star Wars, eu posso citar que destruiu. 007. A maioria dos heróis da Marvel. Anéis do Poder, a série dos Seus Anéis, foi destruído. Isso está acontecendo cada vez mais. O que está acontecendo no cinema? Que eles estão pegando grandes franquias do passado e estão mudando. Por que eles não estão criando nada novo? Lembra que o Tolkien acabou de dizer? O mal não cria nada novo, só a ruína que foi feito. Por que os cineastas hoje, as grandes produtoras, não estão criando nada novo? Por que eles estão pegando grandes franquias do passado e transformando elas e destruindo aquilo que formou a infância de muito que está aqui? O que está acontecendo? Já há essa percepção que as coisas não estão apenas mudando, estão sendo destruídas. Vemos o herói, por exemplo, nórdico Thor, um semideus se transformando em um obeso preguiçoso. Quem viu aí os filmes da Marvel, viu isso. Um herói obeso, preguiçoso, que não quer fazer nada. O que está acontecendo? Já parou para imaginar o arquétipo de um herói assim? Não dá para imaginar. Um herói não é assim. Por que os heróis estão ficando assim? Vemos uma heroína de segundo escalão, que é a Capitã Marvel, sendo apresentada como a pessoa mais capaz de salvar o universo dos cinemas. O que está acontecendo? Tantos heróis, por que a Capitã Marvel que tem que ser a que vai salvar todo o universo da Marvel? Nós vamos ver herói marcante dos anos 70 jogando seu sabre de luz fora.
Recentemente nós vemos os filmes de Star Wars, onde Luke Skywalker, para poder rejeitar o passado, a tradição, joga o sábio de luz fora. Isso tem uma representatividade muito profunda, que parece que é só uma cena de um filme, mas não é. Tem uma mensagem muito forte sendo passada para os jovens, do tipo: esqueça tudo que você aprendeu na igreja, com seus pais, na escola, nas escolas de antigamente, né? Isso tudo não presta mais. Joga fora. O passado já não presta mais. É daqui para frente. Isso está passando uma mensagem para os jovens. A resposta para o que está acontecendo pode ser resumida em uma teoria. O progressismo não quer criar novos personagens. Se eles criarem, o impacto não será o mesmo. Os progressistas, aqueles ideológicos, que tem aqueles monte de ideologia que a gente conhece como socialismo, LGBT, tudo que está relacionado a minorias, eles vão pegar todas as franquias que existem para usar elas como meios de comunicação. Porque eles não conseguem criar nada novo. Não tem criatividade para criar nada novo. Porque o propósito desses progressistas ideológicos não é fazer uma obra de arte, é passar uma mensagem. É formar a mente dos jovens e dos adolescentes para o futuro. Eles precisam construir tudo que os jovens aprenderam. É por isso que nós vamos falar daqui a pouco, daqui para frente. É por isso que muito filme que os jovens chamam de flopar, que é o quê? Quando o filme não dá certo, ninguém liga para aquele filme, ninguém vai ver nada no cinema. A maioria dos filmes, das grandes produções, estão flopando. Ninguém quer ver. Por quê? Porque não passa mais uma mensagem, não é uma obra de arte. Você vai ver o filme, a única coisa que você vê é uma mensagem sendo passada. Uma mensagem ideológica sendo passada. Quando ele, o parasita, a gente está falando de parasita, quando ele se parasita, mata o seu hospedeiro, pode ir para uma próxima casa. Mas quando ele devora todos à sua volta, ele morre. O próprio parasita morre. É assim que funciona o parasita. Para os novos heróis e heroínas, funciona da mesma forma. Eles escolhem um lugar para se hospedar, para sobreviver, para substituir. Ou seja, o herói que conhecemos dos filmes, as grandes produções, ele é o hospedeiro desse parasita. O parasita é a ideologia, é o progressismo, é o que é de ruim. Ele vai pegar algum herói como hospedeiro, para poder passar sua mensagem através dele. Por exemplo, é o caso de Luke Skywalker. Luke Skywalker, um grande herói, que tem uma mensagem muito importante de amor, de perdão ao seu pai. Quem viu o filme sabe disso. Ele mesmo, que foi um representante de uma geração inteira, simplesmente abandona aquilo que ele é. Por quê? Por que 007 precisa ser trocado por uma mulher? Por que a representação do homem, James Bond, não pode ser mais um homem, tem que ser uma mulher? E até mesmo a fada madrinha de Cinderela, que tem que ser um homem homossexual. Por que isso acontece? Por que eles simplesmente não conseguem fazer um próprio filme para passar a sua mensagem? Mas eles precisam usar um hospedeiro. Por quê? Se eles fizerem um filme deles, do zero, ninguém vai assistir. Mas eles querem passar uma mensagem. Então, vamos usar Cinderela. Vamos usar Peter Pan, que tem uma mensagem muito importante, mas que no final do filme mais recente, Peter Pan não quer voltar a ser o que ele era. Ele tem que ser aceitado do jeito que ele é. Muito diferente do que nós vemos nos filmes. O personagem configurado como hospedeiro costuma ser representado, reafirmado, para depois ser substituído. Se eles criarem um novo personagem, não poderiam substituir nada, e assim como o parasita morreriam sem ter uma casa para se hospedar. Ou seja, o parasita pós-moderno da ideologia, ela pega uma franquia, usa para poder passar a mensagem, usou, morreu aquela franquia, ninguém quer saber mais daquela franquia, parte para outra franquia. E vai destruindo um monte de franquia, vai destruindo. Porque o propósito não é fazer uma arte, é passar uma mensagem. E por isso, nós vamos falar uma coisa que está muito ligada ao parasita pós-moderno, que é a cultura woke. Quem já ouviu falar sobre cultura woke? Pastor, já ouviu falar sobre cultura woke. Isso é muito recente.
E isso tem influenciado demais os jovens, muito. Cultura woke tem influenciado demais. Vocês reconhecem esse filme aí, que está aí? É o Caça-Fantasma recente. Só tem mulher. E o único homem que tem no filme é um bonachão, burro, bobão, o homem que não presta para nada, que é mandado por todas essas mulheres aí, o tempo todo. Por quê? Por que aqueles heróis do Caça-Fantasma de 1984 foram mudados por mulheres? Por que eles não conseguem fazer um filme sobre Caça-Fantasma que não seja usar a franquia Caça-Fantasmas, que já existia? Precisa do Hospedeiro. O Hospedeiro é o filme Caça-Fantasma, para passar a mensagem de feminismo, para passar a mensagem de que o homem não presta. Está dando para acompanhar? Vocês estão entendendo? Então vamos prosseguir. O que seria a cultura woke, então? Cultura woke é o modus operandi do parasita pós-moderno. O parasita pós-moderno usa a cultura woke para poder passar sua mensagem. O que é a cultura woke? Segundo o dicionário inglês de Oxford, a palavra woke significa estar consciente sobre temas sociais, políticos, especialmente o racismo. Seria uma palavra mais popular para woke, seria despertar. O woke é uma nova cultura em que as empresas, é uma cultura capitalista, no que sentido? As empresas, elas vão usar a cultura da justiça social para poder passar uma mensagem. É por isso que quem é mais antigo aqui vai conseguir fazer o balanço. Quem tem mais de 30 anos aqui vai ver. Os comerciais antes eram só comerciais que queriam passar a mensagem do produto que eles estavam vendendo. Hoje não. Hoje os comerciais precisam passar uma mensagem de uma pauta social. É por isso que você vai ver, por exemplo, o Disney Pride, vai ter o mês do orgulho gay. Chega o mês do orgulho gay, o que acontece? Todas as marcas vão fazer algum tipo de campanha para poder promover a pauta LGBT. Vai ter alguma coisa relacionada à justiça social, sempre vai haver. Isso é chamado de cultura woke, é o despertar das grandes marcas para poder lutar por uma causa social. Olha o que está escrito ali embaixo, ali, ó. Em tradução literal, a palavra woke significa acordado, que eu acabei de dizer. E a expressão brasileira, lacração, essa você já ouviu falar mais. Ah, lacração do filme, esse filme tem lacração, essa série tem lacração. Essa série tem cultura woke, é isso. Significa lacração, woke, mesma coisa. O modus operandi do despertar da justiça social é o cancelamento. Se você não aderir às pautas sociais da cultura woke, você precisa ser cancelado. Interessante. A igreja, na maioria das vezes, não vai atender essas pautas. Por isso que a igreja tem que ser cancelada. Por isso que os jovens estão sendo cristãos, jovens evangélicos estão sendo cancelados por outros jovens, por quê? Porque é crente, não entende as pautas sociais da modernidade. Aí por causa da pressão do clube, a pressão do meio, muitos jovens fazem o quê? Se rende. Aí acaba vivendo duas vidas. Na igreja, com os amigos cristãos é uma coisa, mas infelizmente com os jovens que não é, tem outra conversa. Infelizmente. Todos que não aceitam a inclusão das pautas libertárias na sociedade, nos meios de comunicação, devem ser cancelados e tratados como inimigos. Não há espaço para debate ou conversa. Qualquer vestígio de contrariedade à pauta deve ser veementemente derrubado e calado. Você é contra qualquer pauta, você precisa ser calado. Você não tem direito de falar. Você não tem lugar de fala. É a frase que usa muito, né? E qual que seria, por exemplo, um desses tipos de cancelamento? Se você é contra a substituição de personagens brancos por negros, você é supremacista branco e racista. Quem já viu alguns personagens no cinema que de uma etnia ser trocado por outra? Tem um monte de exemplo aí. Tem um monte. Por que eles trocam uma pessoa de uma etnia para uma outra no cinema? Será que é por causa de representatividade? É o que eles dizem. Pauta social. Estão usando. Porque você vai ter vários personagens de franquias que são negros, mas eles não vão usar eles. Porque é comum. Todo mundo já sabe que aquele personagem é negro. Mas para ter um tipo de representatividade falsa, eles vão trocar o personagem. Para criar polêmica. Por quê? Por exemplo, qual que foi o mais recente que foi trocado? Pequena Sereia. O que aconteceu? Começaram a burburinho.
Ah, você concorda? Beleza, você não concorda, você é racista. Causou essa intriga entre as pessoas, causou essa confusão. Mas o propósito era realmente causar confusão, sabe por quê? Porque assim, através da conversa, muitos conseguem ser convencidos de que a pauta do racismo tem que ser uma pauta totalmente, tem que ser às cegas. Combater o racismo com mais racismo. Chamar uma pessoa que é branca por não concordar com alguma coisa de supremacista branco. Membro da Ku Klux Klan. Se você é contra a representatividade e inclusão homossexuais em desenho de criança, você é o quê? Você é homofóbico. Você é contra homofóbico. Ah, não, mas é porque eu quero... Não, não tem explicação. Você é homofóbico, você não aceita. Você é homofóbico. Não concordo com você transformar, por exemplo, o filme recente, Lightyear, filme para criança. A mãe leva lá para ver Lightyear e lá tem um beijo gay entre duas mulheres de uma família. Você é de uma família cristã, você não quer mostrar isso para o filho. Você é homofóbico. Você precisa deixar seu filho ver isso. Você é homofóbico. Se você não aceita. É contrário à superioridade feminina sobre o homem, você é machista, sexista, misógino. Como assim você não aceita que a mulher é mais forte que o homem? Você é machista. A cultura woke é a cultura dos privilégios sociais e da sinalização de virtude. Você vai ver esses artistas que são woke sempre sinalizando virtude. Não, mas o que eu estou fazendo é para ajudar a humanidade. Nós estamos combatendo o racismo, a homofobia, nós estamos combatendo isso. Olha, muito virtuoso o que eles estão fazendo. Mas não é. Eles querem realmente destruir o quê? O cristianismo, o evangelho, tradição. Eles não querem isso. Eles querem fazer que os jovens abandonem a tradição, abandonem o evangelho. Essas palavrinhas aí que eu coloquei são palavrinhas mágicas que o woke vai usar. Que a cultura woke vai usar. É o wokeismo, né? O que são essas palavras? Se você ouvir algum artista, algum ator que faz esses filmes woke, vai sair alguma dessas palavras da boca dele. Diversidade, equidade, inclusão, personagem feminina forte, representatividade, grupos marginalizados, refletir o mundo moderno. Não precisamos refletir o mundo moderno. Né? Qual que é o mundo moderno dos jovens hoje? Precisa refletir. Atual, ambiente, se ver nos personagens. Né? Por quê? Por que o super-homem não pode ser gay? Como é que a classe LGBT não vai conseguir se ver no super-homem se o super-homem não for homossexual? Então precisa ter o quê? Um super-homossexual. Para que tenha o quê? Representatividade, inclusão. Vozes ampliadas e o mais utilizado é atualizando o passado. Parasita, atualizar o passado. Pega uma franquia do passado, vamos atualizar para o presente. Atualizar o quê? Botar pauta ideológica progressista no meio. Então essas são as palavrinhas mágicas que a cultura woke vai usar para poder falar sobre o seu parasitismo, a sua cultura. E quais são algumas das características da cultura woke? Vamos ver algumas? Primeiro, não há jornada do herói. Mas, professor Lon, o que é jornada do herói? A maior representação de jornada do herói é Jesus. O que é jornada do herói? No cinema, vamos resumir no cinema, você tem uma pessoa que ela é escolhida para algum propósito e ela é protagonista do filme. E ela vai ser o herói daquele filme. E ele tem um inimigo em comum, o vilão. Ele começa a aprender, ele é novo, ele ainda não sabe como é que é a vida, e ele leva várias invertidas da vida, aprende que a vida não é aquela coisa que ele achava que era. Ele começa a enfrentar seu vilão, o vilão consegue derrotar ele várias vezes, ele sempre volta derrotado, e ele volta para o seu mestre, geralmente ele tem um mestre, ele tem um mentor,
E o mentor fala, você precisa treinar mais, você precisa melhorar esse seu caráter, você precisa melhorar essa sua característica. Ele se vê, né, que ele fala, então preciso melhorar, me ensina, e que o mestre ensina ele começa a treinar mais, ficar mais forte, e ele começa a resolver alguns problemas da vida pessoal dele, que ele sabe que ele precisa resolver. Depois ele volta de novo para aquele vilão, e ele luta com aquele vilão, mas ele assim, não consegue ser tão forte com aquele vilão, até que ele lembra de alguma coisa extraordinária acontece que ele consegue derrotar aquele vilão. E ele de alguma forma se torna um herói, por quê? Porque nós nos identificamos com esse herói. Porque nós sabemos que na nossa vida é assim. Nós vencemos, mas nem sempre a gente vence. Muitas vezes a gente tem que acertar alguma coisa na nossa vida, muitas vezes a gente vem derrotado de alguma coisa, mas a gente ora, a gente pede ajuda aos nossos irmãos, eles vêm nos encorajar, a gente volta mais forte, enfrenta mais uma vez a vida. Então a gente consegue se identificar com esses heróis. A maioria dos heróis do passado são assim. Luke Skywalker de Star Wars foi assim. Ele teve que ficar mais forte. Ele teve que aprender do Mestre Yoda muita coisa. O Mestre Yoda falou assim, você está muito novo. Você tem que aprender muita coisa, você tem que amadurecer. Ele teve que enfrentar seu próprio pai, não sabendo que é o pai. O pai cortou a mão dele, teve que perdoar o pai dele. Teve a oportunidade de acabar com a vida do pai, não fez isso, perdoou o pai, depois o pai que fez. Luke Skywalker salvou a vida do pai. O pai dele, que estava no lado negro da força, deixou de estar no lado negro da força para poder estar no lado do bem por causa do próprio filho. Então nós conseguimos pegar aquela imagem, aquela cena, trazer para a nossa vida. E a gente muitas vezes para e reflete, poxa, a gente não sabe nem porquê às vezes, mas, poxa, Luke Skywalker perdoou pai para o pai, por que eu não perdoo aquele que me ofendeu? Se ele perdoou. Isso é chamado de jornada do herói. Quem assistiu Dragon Ball, tem muito Dragon Ball. Todos os vilões de Dragon Ball, Goku vai lutar contra o vilão, ele sempre volta derrotado e tem que treinar mais. E treina. Treina lá na câmera de gravidade, né? E treina para ficar mais forte, porque ele sabe, eu não sou tão forte quanto aquele vilão. Mas isso já acabou. Nos filmes hoje não existe mais jornada do herói. Nós não conseguimos mais nos identificar, nos ver naquele herói. Aquele herói não inspira mais a gente. Acabou. Por quê? Tradição. Não pode haver mais fraqueza, não pode haver mais tradição. Não se passa o bastão. Um herói do passado não passa o bastão para o próximo herói. Eu botei aí o exemplo de Luke e da Rey. A Rey que é a que substituiu o Luke como um mestre Jedi, um soldado Jedi. A Rey não aprendeu nada de Luke Skywalker. Ela é suficiente, nós vamos falar isso daqui a pouco, tá? Sobre as Girl Overpower, nós vamos falar sobre elas. A Rey não aprendeu nada do herói Luke Skywalker, aprendeu nada. Ela é autossuficiente, ela não precisa de ninguém. Ela já senta na nave e já sabe pilotar a nave. Tem uma cena que ela está numa batalha e ela está correndo, e tem um homem que vai tentar ajudar ela para poder correr mais. Ela solta a mão do homem. Como se eu não preciso da sua ajuda, você é um homem, eu não preciso da ajuda de homem. Ela é o suficiente, ela é poderosa. E não teve esse passar de bastão. Não há mais figura de mestre e discípulo. Os heróis não têm mais o mestre em que eles têm que aprender. Não existe mais isso. E isso vai muito contra o evangelho, que nós sabemos que nós temos o mestre na igreja local, que é o pastor, que é a liderança, nós temos o mestre que é Jesus. E vai tirar essa coisa do mestre. Por isso que muito jovem não vê mais nem os pais como mestres da vida deles. Não vê mais o pai como herói, porque o cinema tem tirado isso deles. Porque o cinema tem construído uma cosmovisão diferente nos jovens adolescentes. Não há mais o que? Masculinidade e feminilidade. Não pode haver mais um homem que é masculino e não pode mais haver uma mulher que é feminina. Não pode mais ter esses arquétipos de feminilidade e de masculinidade. Homens precisam ser vilões e mulheres precisam ser heroínas. A partir de hoje, dos últimos tempos, todas as mulheres estão virando heroínas e todos os homens nos filmes estão virando vilões. Por quê? Porque as mulheres precisam combater o patriarcado. O homem é o grande vilão, o patriarca. Nós vimos isso recentemente em qual filme? Barbie, que é uma luta contra o patriarcado. Barbie é uma luta contra o homem. É feminismo puro. Cancelamento de séries, filmes e desenhos que não preenchem a cultura woke, a pauta woke. Bob Construtor foi... desenhozinho, Bob Construtor, que muita criança viu, foi cancelado. Sabe por quê? Machista. Tem um desenho antigo, que só os mais velhos vão lembrar, chamado Tintim, que era um agente que fazia investigações. Sabe por que foi cancelado?
porque ele é um agente de investigação da CIA, né, americano, que luta e combate o comunismo e o socialismo. E na cultura woke não pode haver combate ao socialismo. Cancela o desenho, não pode ter desenho que combata o socialismo. Só pode ter desenho que combata o capitalismo. Aí pode ter. Desenho que combate... Não pode. Stranger Things, essa série mais recente, foi cancelada por quê? Porque como se passava na Guerra Fria, a luta contra os Estados Unidos e a Rússia, né, a União Soviética, não pode, os jovens ficaram horrorizados, porque como é que pode? Uma série combatendo o comunismo? Não pode não. Tem que ser o contrário, tem que ser combatendo o capitalismo. Então, muitos filmes são cancelados. Tem muitos filmes do passado que estão sendo cancelados só pelo fato de não ter uma pessoa negra, às vezes. De não ter uma pessoa, um índio, de não ter um latino-americano. É cancelado. Você acredita numa coisa dessa? E sites de votação são cancelados. Sabia disso? Por exemplo, eu botei aqui o exemplo Prime Video e Anéis do Poder, uma série recente que saiu. Foi cancelado porque as pessoas começaram a dar muito dislike, porque não gostou, porque eles mudaram tudo. Parasita Pós-Moderno foi lá e retirou tudo que tinha de bom ali na série. E eles cancelaram a opção de dar like e dislike. Por quê? Porque as pessoas estavam vendo, pô, está dando dislike demais, não pode. Ninguém pode saber que o negócio é ruim. Não pode saber que é ruim. Até nisso. Outras características. Deve conter pauta LGBT, por exemplo. Superman bissexual. Já saiu os quadrinhos de Superman bissexual. Vai ter muitas coisas daqui para frente que vai ter pauta LGBT. E nas principais franquias que existem, vai ter pauta LGBT. Deve haver protagonismo feminismo overpower, que a gente chama de Arquétipo Mary Sue. Depois você dá uma pesquisadinha em casa, o que é Arquétipo Mary Sue. Eu vou dar só um exemplo no final, o que é essa questão de Mary Sue, mas depois vocês pesquisam melhor em casa. Senão não vai dar tempo para falar sobre isso hoje. E deve ter o protagonismo overpower, deve ter uma personagem feminina que tem todo o poder sobre todos os que estão na série. Que ela nunca é derrotada e ela é perfeita. Homens precisam ser, que os jovens chamam hoje em dia, de nerfados. O que é nerfado? É emascular, é tratar homens como burros e fracos. Nós temos exemplo disso, é a série She-Hulk, onde o Hulk na série é tratado como um bobão, que não tem força. É a She-Hulk que tem mais força que o próprio Hulk. Na série o Hulk é atropelado por um jipe. Na série o Hulk faz yoga. Onde já se viu o Hulk fazer yoga? Precisa nerfar os personagens masculinos, porque para que a mulher sobressaia, seja mais forte que o próprio personagem. Então tira todo o poder dele. Por isso que você vai ver que todos os filmes recentes e séries, os homens são sempre tratados dessa forma. Sempre. Burros, não sabem o que fazem, bobões, sempre precisam de uma personagem feminina para salvar eles. Anticristianismo, desconstrução de valores tradicionais, sempre vai algum filme desconstruir família, sempre vai desconstruir igreja, qualquer coisa relacionada à tradição cristã ou ocidental vai destruir, vai promover minorias, vai ter representatividade e inclusão, como nós falamos, né, da Pequena Sereia. E por último, aí, as últimas características dessa cultura woke, olha só, defesa do aborto. Olha o que eu coloquei aí, ó. Em 2019, a Netflix, junto com a Disney, eles ameaçaram o estado da Geórgia, porque o estado da Geórgia queria proibir aborto. Como assim? Por que eles entraram numa pauta política? Ameaçaram, olha, se vocês forem contra a pauta do aborto, nós vamos cancelar todas as gravações da Geórgia. Uma empresa defendendo pautas progressistas. Sexualização infantil, filme Cuts. Lindinhas na versão brasileira. Foi distribuído pela Netflix. Fez polêmica porque mostrou garotas de 11 anos, hipersexualizadas. Depois dá uma pesquisada lá, Cuts. Defesa de drogas. Uma outra série na Netflix onde uma mulher, ela fala de como é bom usar drogas, usar maconha. Isso vai começar a aparecer muito nos streams. Vai sempre aparecer. São pautas woke. Então, o que nós vimos até agora foi Parasita Pós-Moderno. E o modus operandi do Parasita Pós-Moderno é a cultura woke. E nós vimos essas características da cultura woke. Isso tudo sendo passado através de filmes, de séries, do cinema e assim por diante. Só que existe um aspecto mais específico que tem sido muito mais abordado nos filmes, que é feminismo girl overpower. A menina que tem todo o poder, a personagem que tem todo o poder.
Quais seriam as características dessas girls overpowers? Primeiro, olha o que a Emily Blunt, uma atriz que faz esses heróis, olha o que ela disse sobre os roteiros novos dos filmes hoje em dia. É a pior coisa de todos os tempos quando você abre um roteiro e lê a palavra forte liderança feminina. Isso me faz revirar os olhos. Já estou fora, estou entediada. Esses papéis são escritos de forma incrivelmente estoica. Você passa o tempo todo agindo de forma dura, dizendo coisas difíceis. Os jovens, ou quem viu aqui os filmes recentes, as séries recentes, que tem heroínas, as heroínas são sempre assim, duronas, sempre dizendo alguma coisa difícil. É o mesmo tipo de arquétipo. Vamos ver então quais são as características desse feminismo que está aparecendo nos cinemas. Primeiro, essas personagens femininas overpower, elas não podem ser mães. Já viu alguma dessas heroínas mães? Capitão Marvel é mãe? She-Hulk é mãe? Não podem ser mãe. Qual a mensagem está passando para as meninas? Não queira a maternidade. Maternidade não é algo legal. As heroínas não são mães? O que você vai ser? Olha, Luke Skywalker é filho de Anakin Skywalker, que depois virou Darth Vader, né? Você sempre vai ter a relação de filho para pai, de pai para filho, mãe para filho, nos filmes antes. Não tem mais isso. As heroínas hoje não podem ser mães, não podem ser esposa. E se for esposa, ela é o cabeça da relação. As heroínas hoje não são esposas, dizendo para as meninas que elas não precisam se casar. Se casar, se você perceber, são tudo pautas feministas. É tudo pauta do feminismo. Nunca vai admirar homem, heroína nenhuma vai admirar homem. Não tem mestre, ninguém ensina nada para ela. Ela não tem mestre. Não tem. A Rey, como disse, não teve, ninguém ensinou ela. Pega as heroínas, pega, por exemplo, She-Hulk. Quem ensinou She-Hulk? Ninguém. Nem o próprio Hulk ensinou nada para She-Hulk. Não ensina, não tem mestre. Ela não pode ser frágil ou fraca. Nunca a personagem feminina vai ser fraca em um filme ou uma série. Nunca. Há exemplo aí, por exemplo, a Capitã Marvel remove o chip que limita a força dela, dizendo o seguinte, olha, eu estou retirando aquilo que limita a minha força. Agora eu sou totalmente empoderada. Eu tenho todas as forças, eu sou mais forte que todos os personagens aqui, todos os heróis. Não pode ser frágil, fraca. Muito contrário do que a Escritura diz, né? Não é filha de um pai. Elas nunca perdem ou falham. Percebam, vai lembrando aí as heroínas. Alguma delas já falharam alguma vez? Não falha. Não perde nenhuma batalha, nunca vai perder. Vai ter sempre alguma coisa ligada a essa frasezinha aí, ó. Você é perfeito do seu jeito, o mundo que mude. Não precisa ser exatamente essa frase, mas alguma coisa com um sinônimo parecido com essa frase. Você é perfeito do jeito que você é. Você, garota empoderada, você, do jeito que você é vencedora. Não mude quem você é. O mundo que mude, não você. São sempre duronas, cara brava. Capitã Marvel, só fica com cara brava. Fica com a cara ranzinza. Não dá um sorriso. São sempre duronas. Inabaláveis. Emocionalmente fechada. Nunca expressa uma emoção. Nunca. Qual a mensagem está passando? Vai pensando. Qual a mensagem está passando para as garotas jovens hoje em dia? São desdenhosas. Sempre desdém de todo mundo. São ásperas. Dominadoras. Agressivas. E todas as protagonistas femininas do overpower são igual. Todas. A Rey, a Capitã Marvel, a She-Hulk. Você pega elas, por mais que a personalidade delas é diferente, o arquétipo delas é o mesmo. É o mesmo, elas não mudam. É o mesmo personagem. Sempre inabalável, durona, tem todo o poder, vence todo mundo. O público não gosta e não sabe por que não gosta dessas personagens. O público, em geral, não gosta dessas personagens femininas. Tem um certo tipo de ranço com elas. Assim, não sei por quê, mas não gosto dela. Porque elas sempre estão com cara de mal, elas não representam as mulheres do jeito que é de verdade. A mulher precisa superar a força do homem sempre. O homem nunca vai ganhar uma luta com a mulher nesses filmes. A anatomia do sexo não importa. Ou seja, o personagem pode ser o vilão, ou quem está enfrentando, pode ser um brutamonte de um homem musculoso. A heroína pode ser uma menina magrinha, baixinha. Ela vai ser mais forte que aquele homem.
Eles ignoram a questão anatômica, natural do sexo, que a mulher sempre é mais frágil por causa da questão anatômica dela e o homem sempre vai ser mais forte. Não importa isso para eles. Não importa. Mulheres magrinhas sendo super fortes, derrotando inimigos extremamente fortes sem nenhum esforço. Vai derrotar algum inimigo, é um soquinho, tu matou. Não tem nenhum esforço. Acabou. Por quê? Porque ela é overpower. Ninguém vai vencer ela. E elas nunca precisam de ajuda. Nunca. Principalmente de um homem. Se for o homem ajudar ela, não vai ter ajuda de um homem mesmo. Porque o homem é o machista, escroto, que é o patriarca que sempre atrapalha as mulheres. Essa é a mensagem que quer passar. O homem não presta. Né? Pode passar. Aí eu quero dar um exemplo aí, ó, sobre essa questão da mulher overpower, que tem toda a força, que ninguém vence ela. Eu trouxe um filme como exemplo. Predador de 1987 e o Predador de 2022. De 87, quem já viu? A galera viu. De 2022, quem viu? Quase ninguém viu por quê? Porque falou, pô, ninguém gostou daquele negócio. Que é ruim. Mas o que acontece? Pode passar. Olha essa foto aí, ó. Esse aí foi o arsenal para poder matar o primeiro predador do primeiro filme, de 1987. Arnold Schwarzenegger, musculosão, os homens tudo brutamonte. Olha o armamento dos homens, bazuca, metralhadora. E todos esses homens morreram para tentar matar e não conseguiram. E o único que conseguiu matar foi o Arnold Schwarzenegger. Esses homens, ó, soldados, ó, ralaram para tentar matar o predador. Isso é um filme de 1987. Não existia cultura woke ainda nos filmes. E agora, o novo filme. Quem matou o predador? Foi essa menina. E ela matou o predador, não sei se dá para vocês verem, mas com uma machadinha de madeira, com uma pedra na frente. Junto com o cachorro. O cachorro também participou na hora de matar o predador. Eu falando sério, tô brincando não, mas ajudou mesmo, foi importante. Nenhum homem ajudou ela a matar o predador. Inclusive o irmão dela, que ajudava ela, foi menosprezado por ela. Nenhum cacique, porque ela é uma índia, nenhum cacique, nenhum chefe da tribo dela ensinou nada a ela. Ela já nasceu sabendo. Sabe como é que foi o treinamento o nome dela é Naru. Sabe como é que foi o treinamento da Naru para poder derrotar o predador? É uma árvore aqui, uma outra árvore aqui. E ela ficava jogando machadinha assim, uma ali, aí pegava, jogava machadinha. Pronto, treinei, vou lá matar o predador. É isso. Não coincide com a realidade, gente. Uma menina dessa, magra, baixinha, com uma machada, não pode matar o predador, gente. Se você comparar com os filmes antes. Por quê? É o parasita pós-moderno. Está passando o quê? Qual que é a mensagem? Menina, garotas, vocês são mais fortes que tudo. Gente, beleza. Nós temos que passar uma mensagem que as meninas são fortes? São. Mas, desse jeito aqui, sabe qual que é a mensagem que passa para as meninas? Uma mensagem de que você precisa carregar o mundo nas suas costas. Você precisa ser mais forte que o homem. E nós sabemos aqui como cristãos que não, que a liderança Deus deixou para os homens. É o homem que tem que carregar o mundo nas costas, não é a mulher não. Aí as meninas começam a ficar o quê? Emocionalmente abaladas. Elas começam a ter problemas emocionais. Começam a ter um monte de problema na vida. Por quê? Porque elas estão exigindo uma coisa dela que não é natural para ela. Não é natural. Não é natural você ver uma menina dessa derrotando o predador. Mas se você vê aquele batalhão lá, já é normal. Por quê? Porque é como a vida é, gente. É assim. Aí flopou o filme por causa disso. A menina com machadinha daquela conseguiu derrotar o predador, sem ajuda de nenhum homem. Passa a mensagem para as meninas que, não precisa de homem para nada. Seu marido é um bobão, você não precisa dele. Entendeu? Você precisa fazer tudo na sua casa. Você precisa tomar a liderança da sua casa. Essa é a mensagem que passa, infelizmente. Dito tudo isso, eu espero que os jovens tenham prestado atenção. E os pais que têm jovens, adolescentes também, qual que é a postura do jovem cristão diante de tudo isso que a gente viu? Qual que seria? O que o jovem cristão precisa ter em mente para ele não cair nessas armadilhas? Porque qual que é o objetivo aqui? Não é fazer os jovens e os adolescentes pararem de ver filme, parar de ver série, não é isso. Mas é que eles tenham a sabedoria e sejam vacinados ao ponto de saber, isso aí não condiz com o evangelho. Isso aí está tentando me mostrar uma mensagem que o feminismo é mais importante do que o evangelho. Essa mensagem está demonstrando que os homens são bestas e não é. Nós sabemos que os homens são importantes. Essa mensagem está dizendo que nós não precisamos de mestre, mas eu tenho o meu pastor da minha igreja que cuida de mim, eu tenho o meu pai que cuida de mim. Tem que ter isso em mente. Não é proibir de ver. O que o jovem cristão precisa ter em mente? Primeiro,
Cultive uma cosmovisão cristã saudável. Cultive. Como você faz isso? Como é que o jovem cultiva a cosmovisão cristã saudável? Lendo a Bíblia, vindo para a escola dominical, vindo para a igreja, participando da comunidade. É assim, vai construindo sua maneira de ver o mundo. É na igreja, local, é na comunidade. Busque a masculinidade e feminilidade bíblica. Meninas, busque a feminilidade bíblica. Não queiram ser como essas heroínas overpower. Você não nasceu para isso. Homens que veem esses filmes, não se ache que você é fraco. Não seja emasculado. Não seja flopado. Não seja... agora esqueci o nome. Nerfado, obrigado. Não seja nerfado. Você busque sua masculinidade. Busque ser forte. Queira proteger os seus. Você tem a obrigação de proteger aqueles que estão à sua volta, homens, meninos. Vocês têm a obrigação de proteger as mulheres. Vocês não são fracos, porque a mensagem que o filme passa é que vocês são fracos. Não é, você é forte. Leia a Bíblia e ore diariamente. Busque boas referências. Isso é muito importante. Suas primeiras referências, jovens, tem que estar aqui na igreja. Tem que ser da família de vocês, o pai e a mãe, depois tem que estar na igreja, as lideranças da igreja, depois para fora. Cultive boas amizades cristãs. Por quê? Porque as amizades não cristãs vão te influenciar. Não é que você não tem que ter amizade não cristã, até mesmo se você evangelizar eles. Mas você precisa entender que sua verdadeira amizade sempre vai estar na igreja. Rejeite a modernidade. Rejeita, jovem. Jovem, preste atenção no que eu estou te falando. Rejeite a modernidade. Porque não existe nada moderno que é bom para vocês. Não aceite a modernidade. E o que vocês vão fazer rejeitando a modernidade? Retorne aos clássicos. Pare de dar atenção ao que estão fazendo hoje em dia, essa cultura woke. Infelizmente, nós vamos ter que ser eternos saudosistas. É ficar vendo a mesma coisa o resto da vida. Não tem jeito. É ficar vendo o mesmo Star Wars, é ficar vendo os mesmos filmes. Porque de 2010 para cá acabou, não tem mais nada. Então rejeite a modernidade. Quando eu falo modernidade, rejeite tudo que eles tentam impor sobre vocês. Rejeita isso. Volte aos clássicos. Volte ao que os seus pais aprenderam, que formaram eles desde criança. Por isso que eu botei lá, ó, pais, apresente coisas boas aos seus filhos. Não deixe seus filhos ficar vendo esses tipos de coisa. Fala, ó, vamos ver, vem aqui. A gente vai ver o que eu via no passado, quando eu era jovem. Coloca lá os Rambo da vida, coloca lá os Rock Balboa. Coloca, é importante. Por quê? Porque isso vai passar algum tipo de mensagem importante. Você pode usar aquilo e falar, olha filho, é isso. Explica as coisas. Porque eles vão aprender nada com o que estão vendo hoje em dia, porque está tudo sendo destruído. E, por último, mais importante, frequente sua igreja e sirva a sua comunidade. Jovem, você precisa servir. Servir, o que é servir? É realmente participar das coisas. E isso vai te amadurecer muito. Você não seja preguiçoso. Não fique fazendo nada à toa, só assistindo série e filme. Sirva a sua comunidade. As pessoas mais velhas da sua comunidade precisam passar o quê? O bastão para vocês. Mas a liderança só pode passar o bastão para vocês se vocês servirem a comunidade. Porque Jesus ensinou o quê? Você precisa primeiro servir, para depois você ser uma liderança. Porque líder que mais faz é servir. Então, jovem, sirva a sua comunidade. Pergunte ao seu pastor, pergunte à sua liderança, o que eu posso fazer para ajudar? Ajude, porque isso vai te amadurecer muito. E, versículo aí, ó, que vai resumir muito bem isso, é Filipenses 4, versículo 8. Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo excelente, digno de louvor, vamos trocar? Isso você assiste. Isso você vai maratonar. É esse tipo de coisa. Se tem algum tipo de mensagem para passar importante, veja isso. Por isso, pergunte os mais velhos o que é bom. Pergunte os mais velhos o que é bom. Eles vão te dizer para você o que é bom ver. O que a sétima arte do cinema pode te passar de bom para você ver? O que tem? Eles vão te passar. E, para finalizar aí, ó, essa frase de Hans Hockmaker, que foi um filósofo e teólogo cristão, que falava muito sobre arte e criatividade. Olha que essa frase que ele deixou num livro muito importante. Se queremos uma boa sociedade, e isso ele está falando para cristãos, tá? Falando para cristãos. Se queremos uma boa sociedade, devemos ser nós os guardiões, os inventores,
os produtores e os consumidores de boa literatura, boa música, bom cinema, boa comida, boa arte. De outra forma, estaremos colaborando para a secularização. Se os cristãos não tomarem a frente desses meios artísticos, a secularização vai predominar. Tem um filme recente aí que está bombando nos Estados Unidos, feito por um cristão, tem uma mensagem importantíssima que vai sair no Brasil, acho que dia 21 de setembro. Você já sabe qual que vai ser? Qual que filme que é? Muito importante esse filme. Canção da Liberdade. Muito importante esse filme. Coisa boa tem que ser divulgada, tem que ser vista. Tem cristão fazendo coisa ainda. Por mais que às vezes é um cristão católico, mas tem a concepção cristã. Tem uma maneira, tem uma cultura cristã para poder passar uma mensagem cristã. Isso é importante. E para finalizar, já que tem muito canal no YouTube aí, que não presta, queria deixar para vocês esse canal aí, para os jovens. Eles não sabem que eu estou fazendo isso, tá? Eles nem me conhecem, mas eu acho importante passar coisa boa, canal Heróis e Mais. Acesse, se inscreva nesse canal. Esse canal vai te vacinar de tudo o que é cultura woke. Eles vão pegar tudo que a cultura pop eles estão produzindo e vão dizer, isso aqui tem mensagem que não presta, isso aqui tem wokerismo, isso aqui tem girl overpower aqui, tem tudo isso. Se inscreva nesse canal. É um canal não é muito grande não. Desse canal você vai encontrar outros canais no YouTube, vai acompanhando, porque aí você vai ser vacinado contra as coisas que estão sendo feitas. E você vai, pera aí, realmente aqui, esse filme aqui não tem uma mensagem muito boa para mim não. Já vou espalhar já, tal. Beleza? E é isso. Desculpa aí o horário, passei um pouquinho, tá, pastor? Mas porque eu falo um pouquinho mesmo, é coisa de professor, falar um pouquinho demais. Mas isso aí, tá? Quero agradecer a todo mundo que me acompanhou e quem quiser, uma próxima vez, eu estou aqui para servir, tá bom? Vamos orar?